Bom, a palavra de hoje está em Mateus 16, 24. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, tá? E eu trabalho aqui na igreja, no Ministério com os Jovens e Adolescentes. A gente teve um acampamento esse fim de semana, foi muito legal. Estou vendo poucos deles estão aqui, mas foi uma bênção, foi muito legal. E não sei se você é pai, se você conhece algum adolescente ou jovem que estava lá, mas com certeza você vai se surpreender essa semana. Eles vão chegar incendiados em casa e com certeza vai ser algo incrível. Então, esses meninos são demais. Eu fico muito feliz com o que Deus tem feito no meio deles lá. Uma entrega muito forte, né? Eu acredito que a revelação de Deus e o mover de Deus ele é progressivo na história, né? Então, Deus sempre vai derramando mais, Deus sempre vai derramando mais. E Deus tem derramado muito mais na vida deles. Eu olho pela minha vida, o nível de maturidade, o nível de consciência, de entrega, é impressionante na vida deles. Isso é um motivo para a gente se alegrar, né? Muita gente fala que os jovens eles são a igreja, né? Eles são o futuro da igreja. Não existe Espírito Santo Júnior. Eles já são a igreja, né? As crianças já são a igreja. Então não considera, quando você traz o seu filho para a igreja, você não trouxe ele para uma salinha, você trouxe ele para um encontro com o Espírito Santo. E ele pode ser um canal de transformação na sua casa, na casa dos amigos deles, porque o Espírito Santo é o mesmo para todo mundo. Amém? E muitas vezes eles são muito mais sensíveis do que nós. Então, não podemos desprezar os jovens, as crianças, nós temos que realmente entender que a revelação de Deus é progressiva, e Deus vai derramar coisas maiores nas vidas deles do que nas nossas. Aquilo que nós vivemos hoje é fruto de algo que alguém plantou lá atrás. Muita gente chorou, muita gente orou para que um dia você estivesse aqui. Você não sabe como, você não percebe isso, mas Deus é Pai, Ele vai cuidando de tudo isso para que você estivesse hoje sentado aqui. Eu não sei se você veio feliz ou emburrado, mas Deus te trouxe aqui, porque Ele quis. E contra a vontade dele não dá para a gente fazer nada. Nada, gente. É verdade, não dá para fazer nada. Você até tenta resistir, mas quando ele te quer, ele te pega. Às vezes a gente acha, não, mas fui eu que aceitei Jesus. Não, ele te aceitou faz tempo, porque você sabe como é que você é, né? Só você sabe o tanto que você é chato, né? O tanto que você tem seus defeitos. E ele, né? E algumas pessoas te aceitam também. Minha esposa me aceitou, né? Então, 2 pessoas me aceitaram, Jesus e minha esposa, né? Porque eu sei o tanto que eu sou chato. Então, entenda, Deus te trouxe aqui e Ele tem algo especial para você, não só hoje, mas todos os dias. Ele preparou uma vida incrível para você. Não estou falando que é uma vida simples nem fácil, mas Ele preparou algo incrível para que você, enquanto você estivesse vendo aqui, fossem os melhores dias da sua vida, mas tem dias melhores, a gente vive na esperança dessa glória, amém? Então o texto está lá empolguei, né? Mateus 16, 24. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Já tinha gente achando, né? Falou assim, cadê a Bíblia desse menino, né? Está aqui no celular. Deixa eu abrir meu texto aqui. Vamos ler então. Minha versão, nova versão internacional, tá bom? Não sei qual versão que está ali, mas vou ler essa versão que está aqui no meu, NVI. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Amém. Até aí. Vamos orar de novo. Deus, é sobre a sua palavra que nós caminhamos, é sobre a sua palavra que nós andamos, e é nessa palavra que nós queremos caminhar nessa noite. Deus, nos conduza através do Espírito Santo. Santo Espírito, mais uma vez, vem. Sem o Senhor nada podemos fazer, Deus. Haja com liberdade, haja com graça, Deus. Derrama muita graça, derrama amor, Deus. Derrama daquilo que o Senhor tem para fazer, Deus, para que os corações sejam curados, aqueles que precisam de cura, Deus, para que sejam confortados aqueles que precisam de conforto, para que haja alimento para aqueles que têm fome, para que haja água para aqueles que têm sede, Deus. O Senhor é a nossa única esperança, Deus. Em Ti depositamos toda a nossa confiança, Deus, porque só o Senhor é Deus. E nós oramos com confiança, porque a nossa diferença, a única diferença daquilo que cremos para que os outros creem é que quando nós oramos tem alguém ouvindo. Quando nós oramos, nós temos a certeza que tem alguém ouvindo, e isso nos diferencia de todas as outras pessoas dessa terra, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre nos ouve através do Senhor Jesus. Amém. Então, nessa passagem, o Senhor Jesus, né, eu não sei se
ele dá um ensinamento de como segui-lo, né? Eu sou do final da década de 80, né? Sou de 89, né? Já sou tiozão para a galera lá, né? Por incrível que pareça, né? Eu não sei como é que você se sente. Eu já me sinto tiozão para eles, porque tem muitas coisas que eles falam que eu não sei, né? Então já estou começando a me identificar mais, né, pastor? Às vezes o Azaf manda umas laças, de onde que ele tirou isso, né? Eu também já estou me sentindo assim, porque as gerações agora elas são mais rápidas, né? Parecia que antes uma geração demorava 10, 20 anos, né, para trocar, os assuntos eram meio que os mesmos, né? Não tinha tanta velocidade. Hoje dizem que de 5 em 5 anos já se troca uma geração. Não sei se vocês já sabiam disso, já muda completamente, né? E eles são muito influenciados hoje por aquilo que eles veem na internet, né? A gente era influenciado por outras pessoas, por outras coisas que a gente via, são influenciados pelas pessoas da internet. E deixa eu te falar uma coisa, a nossa vida é uma vida de influenciar e ser influenciado. Às vezes você não sabe, às vezes você nunca parou para pensar, mas tem um monte de gente olhando para a sua vida. Tem alguém que olha para a sua vida e te vê como um modelo, bom ou ruim. Um modelo positivo ou um modelo negativo, seja do que for. De pai, de filho, de cristão, de profissional. Alguém olha para você. Com certeza alguém já olhou para você, achou legal a tua roupa, falou, onde será que ele compra? Alguém já perguntou para você, nossa, onde é que você comprou isso? Mulher principalmente, né? Onde é que você cortou o cabelo? A gente gosta, os amigos gostam de fazer coisas, né, que os amigos fazem, gostam de ir nos mesmos lugares. E às vezes você vai ficando até parecido com seus amigos, né? Muitas vezes eu estou dando risada, eu falo, nossa, está parecendo a risada do Dani, né? É engraçado. A gente começa a gostar das mesmas coisas, né? Assistir as mesmas séries, porque você quer conversar com ele, né? Todo mundo está vendo a mesma série agora, me falaram lá uma série boa, La Casa de Papel, eu não vi, não sei o que é. Né? Estava todo mundo fantasiado na festa disso, eu preciso ver o que é. Né? Para ter assunto, né? A gente quer ter assunto. Né? Aliás, nem sei se o São Paulo ganhou do Corinthians, né? Ganhou? Ganhou? Glória a Deus. Né? Jesus também era amigo de corintiano, então tem salvação, calma. Mas, não sei se vocês já brincaram daquela brincadeira, siga o mestre. Quem é dessa época, siga o mestre? Quem já brincou disso, siga o mestre? Levanta, participa comigo, tá, gente? Quando eu falar assim é para... Vocês não brincavam disso, de siga o mestre, na escola? Os mais antigos brincavam, né? A Bruna brincava lá. Então os mais novos brincavam. Brincava, Bino? Siga o mestre? Como é que era essa brincadeira? Basicamente você tinha que descobrir, né, quem era o mestre pelo que as outras pessoas imitavam um cara. Então ficava lá, né, a molecadinha numa rodinha, né? Não sei se na Itália tem esse negócio aí, né? Não tem, né? Como é que é em italiano? Siga il mestre, maestro, né? Tem que fazer assim, né? E fica uma galera numa rodinha e ficava um cara no meio ali olhando assim, né? E todo mundo fazia a mesma coisa, ele tinha que identificar quem que era o mestre, porque todos eles copiavam, né, o movimento do mestre. E Jesus, quando você vê ele chamando as pessoas, o que ele fala? Siga-me, né? Então ia ser mais ou menos assim, né? TT, siga-me, e eu te farei você faz pão, né? Sei lá, fazedora de discípulos, né? Então, Pedro era pescador. Vem cá, Pedro, siga-me. Você nunca vê Jesus seguindo ninguém, né? Jesus não estava... as pessoas, não, Jesus, vem me seguir. Não, ele chamava as pessoas para seguir, simplesmente siga-me, né? E Jesus dava esse tipo de influência nas pessoas, uma influência tão forte, que as pessoas simplesmente deixavam tudo. Tá bom. É meio doido isso, né? O cara estava pescando e fala, parou, vem, me segue, a galera largava e ia. Imagina o nível de influência que ele fazia, né? E nós sempre somos influenciados pelas pessoas e sempre geramos influência nas pessoas. Então, se existe um modelo, será que existe um modelo master, né, o melhor modelo de pessoa do mundo para a gente seguir, né? Se tudo tem um modelo, se tudo tem um melhor, se tudo tem um parâmetro, né? Nós temos as leis que dizem que é mal, ruim, mas de onde veio tudo isso? Quem é o ser humano number one, aquele que, nossa, esse é o cara? Será que existe esse modelo? Graças a Deus existe alguém em quem a gente pode se balizar, que é o nosso Deus, né? Então, se existe um parâmetro para aquilo que é bom ou que é ruim, alguém precisou dizer isso, alguém precisou viver isso. Esse alguém é o nosso mestre, o Senhor Jesus. Ele nos convida para seguir, para brincar, né, de siga o mestre, de fazer o que ele fazia, né? Então, eu fico imaginando assim, né, hoje nós temos as redes sociais, minha avó tem WhatsApp, né, a dona Jane, do artesanato, né? Ela tem WhatsApp e ela manda lá no grupo da família, bom dia, meus filhos e netos e bisnetos, né? Eu acho muito legal. Ela tem um grupo de Facebook, ela tem um Instagram, e ela põe lá, artesã, não sei o quê, tal, né? E ela posta todos os trabalhos. Minha avó tem Instagram, né? Então, se você não acha que rede social é coisa de gente nova, não. Minha avó tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp, e é muito interessante isso. Mas, basicamente, né, nossa geração às vezes vai perdendo um pouco do contato,
por conta das coisas virtuais. E eu fico imaginando, você já imaginou se Jesus tivesse uma rede social? Como é que seria? Vou te dar uma dica que eu aprendi ontem com o Daniel. Hoje, se você entrar lá no teu iPhone, no teu celular, você vai ver quanto tempo você gasta com redes sociais hoje. Ele fala lá, o Daniel falou que outro dia ele viu que ele gastou 9 horas numa semana. E as redes sociais lá só existem para te provar, que se um dia você chegar diante de Deus e falar que não deu tempo, Ele vai pegar esse relatório do teu iPhone e vai te mostrar que dava tempo sim, que dava tempo sim. Quantas e quantas horas nós perdemos com isso. Mas eu imagino como é que seria o Instagram de Jesus. Jesus era um cara de gente. Eu não acho que ele ia perder muito tempo. Durante 30 anos, eu acho que até o aniversário de 30 anos de Jesus ia ter foto de móveis planejados, que ele era carpinteiro, então ia ter lá uns móveis e tal. Ele era muito bom no que ele fazia, Jesus era excelente. Você nunca vê Jesus com problema de dinheiro, ali era um cara excelente em tudo, inclusive nisso. Então eu imagino que eram móveis bonitos, ele postava ali. Mas a partir do ministério dele, quando ele começasse a influenciar, você veria outras coisas. Talvez você ia ver uma live de Jesus orando e curando cegos, o cara sendo curado assim, pela live, pessoas sendo transformadas pela mensagem que ele ia fazer. Então se ele usasse isso, a influência dele também ia ser incrível. Mas ele deixou isso para a gente gente usasse isso como uma ferramenta para tocar muitas e muitas vidas. Seguir Jesus não é igual seguir no Instagram. Você pode seguir as pessoas no Instagram e ficar falando, ai que bonitinho, que nem eu sigo, os meninos, acho maravilhoso, eles no toboágua, na Itália, são lindos, os meninos lá. Mas assim, é diferente seguir Jesus. Eu não posso, muitas pessoas querem seguir Jesus e falam assim, nossa, que bonitinho, Jesus curando as pessoas, salvando o mundo desde 2018 anos atrás, desde o ano zero, Jesus salvando as pessoas, Vamos dar um like aqui em Jesus, Vamos compartilhar. As pessoas ficam muito felizes em ficar contando histórias dos outros e ficam satisfeitos com testemunhos dos outros. Isso às vezes é suficiente, E assim como na rede social muitas vezes a gente está satisfeito em ficar vendo a vida do outro. Nossa, olha o vídeo da Isis Valverde, olha a foto lá dela em Fernando de Noronha, olha a foto do fulano de tal, do Big Brother, fica feliz, fica satisfeito, se alimentando de uma vida que não é sua. E Jesus nos convida para seguir Ele, não para ficar dando like, não para ficar achando bonitinho o que Ele tem feito na terra, mas Ele nos convida para ser amigos, para andar junto, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Jesus está fazendo esse convite há 2018 anos, vem e me siga, na campanha de fazer a rede social do reino de Deus dominar a terra. Sabe, Jesus vem cadastrando gente nessa rede há muito tempo, Ele já foi embora e continua cadastrando, porque Ele deixou outras pessoas com essa missão. Então Jesus quer isso para você. A maior missão que você pode ter é sair cadastrando gente na rede social do reino, amém? Amém ou não? Amém, então tá. E essas pessoas que seguem a Jesus, elas vivem de uma forma única e são muito apaixonadas. Não dá para viver Jesus sem ser de uma forma apaixonada, sem ser de uma forma intensa, tá? Para você entrar nessa rede social, você tem que ser apaixonado, intenso, porque ninguém é atraído por gente mal-humorada, ninguém é atraído por gente carrancuda, mas sim por gente apaixonada. O brilho nos olhos, esse brilho nos olhos é diferenciado. As pessoas vão olhar assim e falar, cara, esse cara é diferente, ele tem aquilo que eu não tenho, eu quero um pouco disso. O que é isso, cara? O que você usou? Você vai falar, não usei nada, Ele me encontrou. Nossa, Jesus te encontrou? Jesus me encontrou, cara, fui transformado. Como é que é isso? Como é que cadastra aí, velho? Aí você passa o CPF ali, cadastrou, Jesus te põe no reino. Você vira cidadão, troca a tua cidadania, Não sei se vocês têm essa noção, mas Jesus, ele pega e troca a tua cidadania, te dá uma outra identidade de filho, a partir de agora você tem um passaporte, você pode entrar no reino. Ele pega o teu RG antigo, de vida velha, de vida passada, ele rasga. Então, é uma mudança de identidade, muito simples assim. Quem aqui é brasileiro? Tem certeza? Menos, Quem é brasileiro? Vocês não têm certeza, gente? Levanta a mãozinha, me ajuda, tá? Que eu estou empolgado. Se você não está, daqui a pouco eu oro por você, faço cheio, aí enche, do Espírito. Amém. Vocês têm certeza disso, que vocês são brasileiros? A mesma coisa é com os filhos de Deus. Eles têm certeza disso, porque está escrito aqui. Assim como está escrito no seu RG, no seu, Itália, mas no seu brasileiro. Aqui na Bíblia está falando o quê? Que você é filho de Deus, a partir do momento que Jesus entra na sua vida. E você precisa ter certeza disso, dessa vocação, Sabe aquela alegria que você sente na Copa de Brasil, Muitas vezes mais pela missão que Jesus quer nos dar. E o que ele fala ali? Vamos voltar para o texto, Mateus 16, 24. O que ele fala lá na primeira parte? Oh Deus. Então disse Jesus aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, ou se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E é sobre isso que eu quero falar primeiramente nessa noite, depois de tomar a cruz e depois, de fato, sim seguir. Então existe um passo a passo que Jesus nos deixou para que conseguíssemos
o seguir. Sabe, nós estávamos numa separação total. O ser humano ele não consegue. Sabe por que nós precisamos de Jesus? Não é porque muita gente vai falar assim, não, mas eu sou bom. O problema não é o quanto você é bom, o problema é o quanto você não consegue deixar de ser ruim. Por mais que você consiga ser bom, você não consegue deixar de ser ruim. Porque a nossa natureza, nós herdamos isso como filhos de Adão, essa semente corrompida, a depravação total. Se não fosse o Senhor se enfiar na nossa história, estender a mão para nós e nos avisar, existe uma luz, se a luz não viesse, você nunca saberia que você estava na escuridão. Então foi Ele que nos resgatou. Ele fala que nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Mas nós passamos por um processo de transformação. Ainda não está completo esse processo. O espírito ele está pronto de fato, mas a carne precisa. Todos os dias nós lutamos. Existe uma luta que Paulo fala, continuem lutando, olhem para o alvo, porque o seu espírito até está renovado, está pronto, mas você ainda vai precisar passar por um processo onde nós seremos glorificados, assim como Jesus foi. Porque aquilo que Deus nos preparou, esse corpo não pode suportar, ele precisa de um upgrade, né? Ele vai precisar mudar a versão. Enquanto isso, nós estamos sendo preparados aqui para aquilo que Deus quer fazer. E o primeiro passo é de negar a si mesmo. Negar a si mesmo é a decisão. Deus ele já estendeu a mão para você. E Ele coloca no seu coração uma chama. E você, esse desejo de mudar de natureza, é essa decisão. De negar a si mesmo, de trocar a semente. De rejeitar por completo a sua velha vida. Onde você não encontrava sentido nas coisas e buscava nas riquezas. E quando você alcança as riquezas, o que acontece? Você vê que não é isso, aí você vai buscar outra coisa, ajuda humanitária, mas ainda assim existe um vazio, porque você começa a ver maldade através de maldade, e você vai falar assim, nossa, não existe um Deus, a vida não vale a pena. Ou você vai buscar na família, aí seus filhos crescem, você fica frustrado quando eles saem de casa, porque você não tem mais outro motivo de vida. Essa mudança de natureza te traz uma plenitude, quando você entende que você é filho, isso já te basta. Então muitas pessoas ficam desesperadas, às vezes, nossa, eu preciso casar, deixa eu falar, Jesus não casou, ele era completo. Jesus não teve filhos, ele era completo. Deus quer te fazer completo do jeito que você está. E se Ele te colocar uma esposa, glória a Deus. E se Ele te der filhos, que bênção, que alegria. Mas ser filho de Deus já nos basta. E é essa transformação que Ele quer nos fazer. Então o que é a minha velha natureza? Né? O que é a minha velha natureza? O meu modo antigo de agir. Onde a mentirinha ou a mentirona, né? Algumas pessoas falam, não, mas eu não sou mentiroso, mas eu menti um pouquinho. Quando isso não te incomoda, isso é a velha natureza. Onde você tirar vantagem sobre o outro, também não te incomoda. Onde o mais importante é satisfazer a si mesmo. Essa é a nossa velha natureza. E Jesus quer nos dar uma nova natureza. Quando Ele entra nas nossas vidas, nós deixamos de ser a natureza de Adão e viramos o quê? Substância de Deus. Amém? Essa é a melhor decisão que a gente pode tomar. Ser transformado, negar-se a si mesmo. Sabe, se você não está disposto a negar aquela vontadezinha, cara, você ainda não conheceu toda a renúncia de Jesus. Tudo aquilo que Ele deixou para trás, toda a glória. Gente, Jesus não era pobre porque Ele nasceu carpinteiro. Jesus ele é pobre porque Ele nasceu igual a você e a mim. Ser carpinteiro não tem nada a ver com a pobreza de Jesus. A pobreza dele foi nascer no nosso estado de homem. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Supremo, Senhor dos Exércitos, se fez, negou-se a si mesmo, por amor a nós. E se eu não entender isso, sempre vai ser muito difícil negar a mim mesmo. É muito difícil negar a mim mesmo. Não, quando você compara com o que Jesus Cristo fez. Negar a si mesmo é o movimento natural daqueles que desejam, daqueles que entenderam e foram transformados em natureza de Deus. Amém? É uma consequência daquilo que Ele fez com você. Você já não quer viver aquela vida velha, aquela vida podre, aquela vida sem esperança. Não é difícil negar a si mesmo para aqueles que entenderam a graça de Deus, o preço que ela teve. Então eu não quero, Senhor, eu não quero nunca mais viver a natureza, Deus. Eu quero me negar a mim mesmo, assim como o Senhor fez. Se eu desejo te seguir, Deus, o primeiro passo do Senhor foi negar a sua glória. O Senhor negou a tua presença diante do Pai. O Senhor desceu até aqui para viver a minha miséria, para sentir o que eu sinto todos os dias, com uma diferença. O Senhor venceu. E Ele venceu e nos fez mais do que vencedores e abriu um caminho para nós. E é por isso que para mim, Deus, não existe outra vida a não ser uma vida em Ti. Antes do Senhor nada era vida. E agora, Deus, em Ti a minha vida tem sentido. Amém, amém. E o segundo passo, né? Aliás, então comparado à glória que vem, negar a si mesmo não é nada.
Negar a si mesmo é um alívio, que você já não precisa mais ficar preocupado com a sua vida. Você não está mais preocupado se alguém vai cuidar, se você vai conseguir aquele dinheiro, porque tem alguém cuidando de você. É um alívio negar a si mesmo, você não precisa se provar para ninguém. Só existe uma opinião que importa a partir de agora. A opinião do seu pai. Porque ele te transformou em filho. E a única opinião que importa é a opinião do seu pai. Só não nega a si mesmo aqueles que não entendem a sua miséria. E sabe então por que os fariseus, né, os hebreus daquela época, eles tinham dificuldade em entender a mensagem de Jesus? Sabe por que negar a si mesmo era tão difícil para eles? Porque eles falam assim, como é que eu vou negar a mim mesmo? Eu sou bom. Eu pago imposto, eu dou dízimo, eu jejuo. Eu vou negar todas essas coisas boas? Para pessoas que se acham tão boas assim, é muito difícil dizer, nega-se a si mesmo. E por isso que aquelas pessoas, aqueles gentios, as prostitutas, recebiam com tanta facilidade, porque eles sabiam da miséria deles. Nossa, será que... Então é só eu... Existe mudança para mim? Então se eu negar essa minha vida, vai haver uma transformação, eu vou ser nova natureza, eu vou ser filho de Deus, eu vou ser rei, eu vou ser sacerdote. É agora, Jesus, eu me nego, eu não quero mais essa vida, me transforma. Enquanto a gente está achando que, não, eu sou muito bom, nossa, aquela oração, né? Ó Senhor, como eu sou bom, ainda bem que eu não sou como esse publicano aqui. Eu oro, eu jejuo, nossa Deus, obrigado por o Senhor não ter me feito igual a ele. Enquanto esse for o nosso pensamento, enquanto nós não entendemos nossa miséria, negar a si mesmo vai ser muito difícil para a gente. Mas quando a gente entende aquilo que Jesus fez, negar a si mesmo vai ser um alívio. Graças a Deus, Senhor. Existe salvação. Eu estava frito, eu estava lascado e o Senhor apareceu. E tudo que eu precisei fazer é deixar de ser quem eu era. Tudo que eu mais queria era deixar de ser quem eu era, porque eu não me amava. Eu não gostava dessa pessoa que eu era. Eu olhava para mim mesmo no espelho e sabia que eu não era aquela pessoa que eu estava ali fora, usando aquela máscara. Só eu sabia a minha dor, só eu sabia a minha frustração, só eu sabia meu vazio. Eu nego tudo isso, Deus, porque aquilo que o Senhor prometeu para mim é muito maior do que eu posso encontrar na face dessa terra. Amém. Amém. É dizer para Deus, eu me cansei de viver de faz de contas, negar a si mesmo. Negar a si mesmo é um momento de decisão, e hoje você pode tomar essa decisão de viver uma vida única, uma vida singular, daqueles que seguem a Jesus e que andam apaixonados sobre essa terra. Sabe, o C.S. Lewis é um cara bacana, já foi, né? Eu gosto dele porque ele escreveu O Senhor dos Anéis, escreveu As Crônicas de Nárnia, já li, é bem legal, né? Já vi os filmes várias vezes, mas não é por isso só que eu gosto dele, tem livros muito bons. E ele dá um exemplo de que nós somos como soldadinhos de chumbo, né? Sabe a história do Pinóquio, né? É bem parecido com aquilo. Que quando você olha para o soldadinho de chumbo, o cara que fez o soldadinho de chumbo sabe que ele não é um ser humano, mas ele tem todo o poder, assim como o nosso Deus, e a partir do momento que ele decide nos transformar, nós olhamos para nós mesmos e nossa, mas eu sou um soldadinho de chumbo, eu nunca serei como meu Criador. Mas Deus tem o poder de transformar nós, soldadinhos de chumbos, em seres celestiais como Ele. Amém? Você precisa crer nisso. Se você quer tomar essa decisão de ser transformado, hoje é o dia. Não importa se você está há tanto tempo na igreja, estar na igreja não muda nada. O que importa é o quanto Jesus está na sua vida. Quanto você está vindo na igreja não importa, importa o quanto Ele está na tua vida. Jesus estava num casamento. Ele estava num casamento, mas só quando ele se tornou evidente, quando ele se tornou relevante, houve um milagre. Jesus estava no barco, mas enquanto ele estava adormecido, enquanto Jesus estiver adormecido dentro do teu barco, não vai mudar nada. Ele precisa acordar na tua vida, ele precisa ser relevante. Ele precisa ser evidente na sua vida para que as coisas aconteçam. Amém? Na minha vida, em primeiro lugar. E o segundo passo que ele fala é tomar a sua cruz. O primeiro passo, eu nego a mim mesmo. E o segundo passo, eu tomo a minha cruz. E muitas vezes eu fiquei pensando, Deus, o que é tomar a minha cruz? E muitas vezes eu estava em conflito, falando assim, Senhor, o seu sacrifício não foi suficiente já? Porque a tua palavra diz que a tua graça, né, me alcançou mediante a fé pelo teu sacrifício. Será que eu preciso ser crucificado igual a Jesus? E muitas pessoas vivem achando que elas precisam competir com Jesus, né? Sofrer igual a Jesus e pagando penitência. E vivem numa relação de barganha com Deus, eu sofro, então Deus vai me dar. Não! Ele já pagou o preço. Todo o preço que precisava ser pago. Não existe absolutamente nada que você possa fazer a mais ou a menos para que Deus te ame mais ou te ame menos. O caminho já foi trilhado. A palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas por conta disso eu vou pecar mais? Não. O que eu tenho que entender é, ele deixou apenas 2
mandamentos. E ele resolveu o problema dos dois. O primeiro mandamento é amar a Deus. Não seria possível amar a Deus se ele não tivesse me amado primeiro. Tudo que eu faço é um movimento de volta, de cópia. Ele me ama primeiro e eu descubro o que é o amor. Eu não sabia o que era amor. E aí, quando ele me ama, eu entendo, nossa, isso é amor. E eu fico tentando amar de volta, né? E ele me pergunta, você me ama? Te amo, senhor, mas você me ama? Eu te amo. E eu fico na expectativa de conseguir um dia compreender qual é a largura, qual é a profundidade, qual é o comprimento, né, desse amor, qual é a altura desse amor. Então o primeiro passo de amar a Deus ele resolveu, ele falou porque ele diz que ele nos amou primeiro. E que o Espírito Santo testifica aos filhos que são filhos. Então, se você é filho de Deus, você simplesmente sabe que você é. Mas como é que você é filho? Como é que você é brasileiro? Você é, falaram que você é, então você é. E Deus falou, você é filho. A partir do momento que Jesus entra na sua vida, você é filho. Ele resolveu esse problema. Você não podia entrar, você não podia acessar a Deus. E Jesus Cristo, que era o véu, a palavra diz que as costas de Jesus eram como se fosse o véu, foram rasgadas. Esse véu era para quê? Para te proteger da ira. O que eu mereço? Eu mereço a ira. Ainda bem que eu não ganho o que eu mereço. No reino de Deus é diferente. O reino natural eu planto, eu colho. E no reino de Deus, muitas vezes eu nem planto e Deus me dá, porque Ele é pai, Ele dá. E você, quando você que é pai, eu não sou pai, um dia você. Muitas vezes seu filho nem merecia, mas você deu porque você é pai, porque você é mãe e porque você ama. Quando você é pai, você não dá porque merece. Mas Deus é justo. Então Ele nos guardava. O véu não era porque eu era pecador, não, é porque Ele não queria me destruir. Esse véu para não acessar. E fala que na palavra de Deus fala que as costas de Jesus foram rasgadas pelas chicotadas, ele foi destruído naquela cruz, ele foi moído naquela cruz e o caminho foi aberto, ele resolveu esse problema. Então ele tomou a cruz dele e resolveu esse problema. E nos ensinou um modelo de como se vive, de como gente deve ser gente nessa terra. Né? De como servir, de como amar. Ele foi até o fim. E aí ele fala, tome a sua cruz. E eu ficava em dúvida, meu Deus, será que é isso? Então muitas vezes eu quis fazer penitência para tentar acessar Deus, mas eu acesso pela graça, não tem nada que eu possa fazer. Tomar a cruz tem muito mais a ver com o segundo mandamento que Ele nos deixou. O primeiro é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a tua alma. E o segundo é amar ao teu próximo. Eita, cruz pesada. Essa é difícil de carregar. Essa é a única parte que eu consigo entender que pode ser tomar a minha cruz. Amar o meu irmão, apesar dos defeitos dele. É aceitar que essa caminhada que você tem, muitas vezes você vai ter que arrastar muita gente. Que vai ter um bando de gente caída precisando do teu apoio. Que nessa vida, o Pai é nosso, não é meu. E se o Pai é nosso, quer dizer que eu estou cheio de irmão. E se quem é irmão de verdade, ama. E você, assim como você ama o seu pai porque você simplesmente ama, você ama o seu irmão porque você simplesmente ama. E como é difícil carregar essa cruz. De suportar uns aos outros, de aguentar o tapa na cara, de aguentar o insulto, de aguentar, sabe? Aquela situação que você fala, mas eu estou sendo injustiçado. Como é difícil. Muitas vezes para a gente carregar essa cruz, a gente não abre mão e a gente não quer tomar essa cruz. E a gente fala, Deus, é muito pesada essa cruz. É muito difícil. Difícil foi o que Cristo Jesus fez naquela cruz sem merecer. Aquilo é difícil. E mesmo assim Ele suportou calado. Ele suportou o que eu e você merecia. E Ele deixou o modelo para a gente de como viver. Como é a nossa oração? Como é a nossa oração? Nós devíamos orar entendendo que tudo aquilo que nós oramos, nós podemos e devemos ser, na maioria das vezes, a resposta daquilo. Então quando eu oro, Pai Nosso, ó Pai Nosso. Como orar Pai Nosso se eu não estou conseguindo amar o meu irmão? Esse Pai não é nosso, eu só quero o Pai para mim, como um filho único, mimado, imaturo, como um bebê às vezes chorão, pedindo me dá, me dá, me dá, sendo que Deus tem te dado tanto, eu não tenho a capacidade de repartir com o meu irmão do lado. Deus criou um evangelho, um reino de filhos, um reino de amigos, para que nos suportássemos uns aos outros, porque hoje você suporta alguém, mas amanhã alguém vai te suportar, porque eu te garanto, um dia, o dia mal chega para todo mundo.
Não é maldição que eu estou jogando em vocês não, gente, mas ele prometeu, no mundo tereis aflições. E sabe qual que é o jeito de resistir a esse mundo? Não é sozinho, Deus deixou uma família inteira para você, para te cuidar, para te ajudar. E eu garanto, muitas vezes você vai precisar mais deles do que eles vão precisar de você. E é muito melhor andar junto. Então encontre irmãos que corram junto com você, que chorem junto com você. O reino de Deus vem o teu reino a nós. O reino de Deus não vem a uma pessoa sozinha, o reino de Deus não vem a uma igreja sozinha. Nós como igreja devemos suportar as outras igrejas. Eu não posso achar que o avivamento na nossa nação vai vir só para a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Ribeirão Preto. Deus tem feito coisas maravilhosas na cidade, e às vezes eu nem sei disso, e eu não estou disposto a abrir mão, a negar a mim mesmo e a suportar o meu irmão, só porque lá eles batizam assim, ó, em vez de batizar mergulhando. O que nos une é muito maior do que nos separa. Amém? O que te une com a pessoa que você está com raiva é maior do que o que te separa dela. No final da oração do Pai Nosso, sabe o que ele fala? Ele fala assim: e perdoem uns aos outros, porque se vocês não se perdoarem, o Pai também não vos perdoará. Nós gostamos de orar até o teu reino, tua glória e poder, né, para sempre. E não esquece do final da oração, do que Jesus falou, das advertências. E como é o reino de Deus nessa terra? No reino de Deus, vem o teu reino, eu oro isso. No reino de Deus há espaço para falta de perdão? No reino de Deus tem alguém caído? No reino de Deus tem alguém doente? No reino de Deus tem alguém necessitado? No reino de Deus tem alguém machucado? Parece isso o seu reino de Deus, o reino perfeito, que Ele quer que traga para a terra? Gente, quem serão as pessoas que vão mudar essa nação? Se não formos nós, se não for a igreja, quem vai mudar? É Bolsomito? É Marina? É Lula? Não, você está doido. Não é política, nunca foi. Quem tem que estar lá na política, sim, são os filhos de Deus, porque pessoas melhores geram líderes melhores. Mas a nossa esperança, a esperança desse mundo, a natureza geme. Gente, se as plantas, se os animais gemem pela manifestação dos filhos de Deus, quanto mais os seres que Ele criou, o seu irmão, o ser humano, quantos deles estão gemendo? Mas se nós não estivermos dispostos a suportar essa cruz de carregar uns aos outros, quem que vai mudar a nossa nação? A igreja tinha que ser a esperança, você tinha que colocar a tua esperança na igreja. E sabe, quando eu falo igreja, eu falo em nós, juntos. Amém? Então tomar essa cruz é entender que eu merecia muito pior, de que minha dívida foi saldada. Então não existe dívida que eu não possa perdoar. Não existe dívida que eu não tenho direito de não perdoar alguém. Se eu me achei na graça de Deus. Porque aquilo que eu fiz matou o meu Deus. E Ele me perdoou mesmo assim. Então eu não tenho direito, se eu estou na graça de Jesus, se eu digo que eu sou filho de Deus, de não perdoar alguém. Então hoje você tem a chance de tomar essa decisão também, de a partir de agora, de perdoar. Vitor, é difícil, eu sei, por isso que isso nos molda. Não estou falando que vai ser fácil. Deixa eu falar uma coisa, tudo aquilo que Ele pediu para você fazer, Ele prometeu, a parte dele Ele vai fazer de te transformar. Obedece, segue a pegada, segue a Jesus Cristo. Amém? O que Ele fala lá? Em Romanos 8,15, vamos abrir lá. Ele fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Tudo que Ele te pede é para suportar mais um pouco o seu irmão. É só isso. Anda mais uma milha. Divide o pão. Sabe, perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas ofensas. Nos livra do mal. Então, no reino de Deus, ninguém sofre mais sozinho. Ninguém trilha esse caminho sozinho. Eu não sou um filho mimado, eu tenho milhares de irmãos. Se eu compartilho do mesmo Pai. Então não há espaço para egoísmo. O filho maduro entende isso. O filho maduro entende que Deus tem uma provisão diária. Ele fala, o pão nosso de cada dia. Então Deus não está te dando
Deus quer te dar o suficiente para que não seja apenas seus, mas seja nosso. Deus quer abundar na sua vida para que você aprenda a dividir, para que você possa dar mais. E quanto mais você dá, mais Ele te dá. Então muitas vezes nós estamos retendo demais aquela provisão diária. E se Deus te deu uma porção maior, porque Ele quer que você divida. Não estou pregando comunismo aqui não. Eu estou pregando o princípio da generosidade do reino de Deus. E se nós somos filhos e cordeiros com Jesus, Ele nos preparou uma herança muito maior, se de fato participamos. Então Deus nos chama para sermos filhos, para sermos herdeiros, mas para sermos participantes daquilo que Jesus está fazendo na terra. Amém? Amém. E Ele fala em seguida: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ele te fez filho, Ele te fez herdeiro, isso é motivo de alegria. Tudo aquilo que é disponível em Jesus Cristo você pode acessar. Tudo aquilo. Toda a riqueza da glória de Deus. Os dons também? Sim. As maravilhas? Sim. A autoridade? Sim. Tudo aquilo que Ele prometeu em Jesus. Jesus é batizado, levanta das águas e fala assim, uma voz do céu: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A partir do momento que você é transformado, é como se uma voz do céu, através de Jesus, chegasse a você: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E você vai falar muitas vezes assim: mas eu não me vejo assim. Porque não importa como você se vê, Deus está te vendo do jeito que Ele vai fazer você ficar. Imagina que Deus está fora do tempo e do espaço, Ele está vendo o final. Presente, passado e futuro é a mesma coisa para Ele. Ele está vendo o que Ele vai fazer na sua vida. Você só precisa acreditar, porque Ele já disse que vocês são filhos. Então você acessa o Pai como? Oh Senhor, Deus de misericórdia. Cara, para com isso. Ele é Deus sim. Mas você chega assim no teu pai? Você fala assim com seu pai? Oh Senhor, né? Não, você chega com carinho. Você chega sabendo que Ele te ama, que Ele tem misericórdia. É assim que nós devemos chegar ao nosso Pai, com grandes expectativas. Deus tem desejo, Deus tem expectativas sobre nós. Isso acabou em João Batista, a voz que clamava no deserto, fantástico. Profeta de Deus, nascido de mulher, não houve maior do que ele, até que nasceu o primeiro do reino de Deus. E o menor do reino de Deus é maior do que João Batista. E ele prometeu que nós faríamos coisas maiores. Você não sabe como isso vai acontecer. Sabe por quê? Essa não é a sua parte. Deixa Deus ser Deus e você ser você. O papel dele Ele vai cumprir. É como se Jesus fosse a forma e você está todo disforme, né? E Ele vai encaixando a forma em você e vai doendo porque aperta, né? Tem uma história que fala de um homem mascarado, né? Ele se achava feio, ele botou uma máscara porque a máscara era bonita. E ele usou durante muitos anos essa máscara, mas ele se achava feio. E um dia alguém falou: cara, mas deixa eu ver seu rosto. Não, deixa eu ver seu rosto. E depois de 30, 40, 50 anos usando a máscara, ele tirou a máscara. E ele tinha ficado bonito. Porque ele tinha tomado forma daquela máscara. O rosto dele já não era mais feio. E assim é com Jesus, Ele é o molde. Então muitas vezes quando Deus nos chama a ser como Jesus, me siga, e a gente fala assim: não, né, naquela falsa humildade, não. Quem sou eu para ser como Jesus? Né? Longe de mim. Isso é falsa humildade, isso é preguiça, isso é covardia de se transformar em alguém muito melhor. É covardia de não querer andar nos passos que Ele falou para a gente andar. Ele fala em Mateus 5:8, 5:48, sejam perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Deixa eu te falar, Jesus nunca disse uma coisa que Ele não poderia cumprir, ou que você não pudesse fazer. E o exemplo que nós temos é Paulo. Paulo, depois que ele fala: podem me imitar, eu garanto, eu sou igualzinho a Jesus. Então isso é possível. Vitor, a vida cristã não é sobre perfeição. Em um sentido sim, outro não. Porque nós olhamos para nós e a gente fala: não sou perfeito, mas Ele mandou a gente ser. E deixa eu te falar, aquilo que você não, de novo, aquilo que você não consegue fazer não é teu papel. Deixa Ele cumprir. Então não querer ser como Jesus é falsa humildade. Recuar não é humildade, é covardia. E o modo mais covarde de viver sobre essa, o modo mais perigoso de viver sobre essa terra é um modo covarde. Nós vemos vários exemplos. O Senhor nos dá talentos, dá 10, dá 5 para um, dá 2 para outro, eu não lembro a quantidade mesmo. Dá 5 para um, 2 para outro, é isso, né? E 1. 10, 5, 1? 10, 5, 1, né? Isso, 10, 5, 1. E aí o cara faz render a paradinha lá, rende as minas. Ele não dá 5 não? E depois rende 10?
10-5-1. Tá certo. Parece formação de time, né? 10-5-1, né? E aí ele dá 10-5-1. E o cara faz render outras 10. E o outro faz render outras 5. E o outro faz render nada. Porque ele foi covarde. É como se a gente estivesse diante de tem um buraco aqui. E pela palavra de Deus a gente pode andar, quando ele fala a gente pode andar. Ele falava assim para Pedro: Pedro, ó, joga ali que você vai pescar. E Pedro, ó, pela tua palavra eu puxo. Pedro, anda nas águas. Ele, pela tua palavra eu ando. E muitas vezes nós estamos só, é um precipíciozinho. Ele falou assim: fica tranquilo, vou te dar a força para você pular, para você avançar. E a gente fica com medo. E eu estou numa montanha, está escurecendo, está frio, eu não sei viver ali. E eu resolvo ficar ali, por falta de confiança. Quando eu não decido ser igual a Jesus, eu estou dizendo que eu não confio no projeto que Deus tem para a minha vida. E de que é muito melhor continuar onde eu estou. E sabe de uma coisa? A gente consegue muito bem viver sem Deus. A humanidade tem vivido, boa parte dela tem vivido sem Deus há muito tempo. Consegue viver com o seriado, com as festas, você vive. Você vive de boa. Mas não é esse o plano que Ele tem para a gente. Sabe, eu posso até querer menos, mas Ele disse que Ele não vai fazer menos do que me transformar à imagem do Filho dEle. O mínimo que Ele vai fazer em você é te tornar alguém perfeito. Amém? Vocês creem nisso? Ele quer reformar a sua casa. E muitas vezes a gente está aceitando até o momento que Ele está pintando a parede, quando ele troca o tapete, quando Ele bota uma TV mais bonita. Mas na hora de derrubar a parede, eita Jesus, essa parede não. Mas vai ter que quebrar o piso? Vai ter que arrancar o encanamento inteiro, porque a casa que eu quero morar ela é perfeita. E eu vou fazer isso com você. E vai doer. E a gente lá com o dente podre, doendo, só quer tomar o quê? O remédio, né? Tá com dor de dente, não, me dá um remédio para dor. Mas o dente continua doendo. Ele precisa arrancar muitas vezes aquilo que está podre e colocar algo novo. A gente talvez não consegue entender, não sei o que você está passando hoje. Às vezes é isso. Parece que Deus está derrubando tudo, Deus está caindo tudo, e é o máximo que você consegue enxergar. Mas Ele diz que Ele que sabe que pensamentos Ele tem sobre nós. Ele sabe. E sabe de uma coisa? São pensamentos muito bons. E Efésios 3, a gente fala, aquele que pensa coisas que nós nem imaginamos. E não somos capazes de pensar. Gente, o ser humano não consegue processar no nível de Deus. Quando Jesus fala assim, eu vou ser morto, vou ser crucificado, o que Pedro fala? Não, eu não vou deixar. E o que ele fala para Pedro? Sai de mim, Satanás. Imagina, Pedro tinha acabado de dizer para ele que era Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E muito bem, Pedro. Depois Pedro, né? Pedro era assim, acertava e errava, como a gente, muitas vezes inconstante. Mas Pedro ainda não havia sido transformado, porque e a gente não consegue processar no nível de Deus. Ele fala assim, arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas deste mundo, dos homens. Então a gente não consegue compreender essas coisas que Deus está fazendo. E deixa eu te falar, se você conseguisse, estava errado. Ele já não ia ser mais Deus, você virava Deus. Você colocou Deus numa caixinha e você compreendeu tudo. Se a criatura conseguir definir o Criador, ela já não é mais criatura. Então deixa Deus ser Deus na sua vida. Sabe, quando você ora, é o momento que mais você deixa Deus ser Deus na sua vida. Porque você coloca numa condição assim, ó. Eu não tenho mais o que fazer, eu só tenho o Senhor, Deus. Então deixa eu orar aqui, eu vou ajoelhar, o Senhor é o Senhor da minha vida. Faz o que o Senhor tiver que fazer. Isso é andar na palavra, isso é confiar. E que nós possamos andar nesse nível de confiança, nesse nível de excelência. É decidir parar de aparar o jardim do mato, da erva daninha, e deixar Deus arrancar tudo para construir um jardim, lançar uma semente nova. Fica até bonitinho quando eu aparo o mato, mas ele nasce de novo, e dá trabalho e dá canseira, viver de aparência. Nossa, que lindo, né, o seu gramado, mas mal sabe a pessoa que é um monte de capim, tem que ficar parando toda vez, e cansa. Chega uma hora que as pessoas cansam de viver, de faz de conta que é cristão, de que segue a Jesus. Cansa viver assim, deixa ele arrancar tudo. Vai doer, talvez você vai passar vergonha, mas ele vai te transformar num jardim maravilhoso, onde ele vai te encontrar todos os dias, vai habitar em você, e vai fazer você ser aquilo que você nunca imaginou que você seria. Amém?
E quando você virar um jardim bonito, você vai ficar tão atraente que as pessoas vão querer entender como é que você se transformou nesse jardim. As pessoas vão querer estar perto de você, as pessoas vão querer ficar nesse jardim junto com você. E aí você vai poder refletir Jesus na vida delas. Amém? Então Jesus nos chama para segui-lo. Nos fazer perfeito é obra dele. Mas ele não pode fazer nada sem ainda desejarmos ficar nas tranqueiras, acumulando quinquilharias e não os tesouros da herança que ele preparou para a gente. O que ele nos pede é simplesmente tudo. Simplesmente tudo. E quando você entender que nada é teu, você vai se desvencilhar com facilidade. É como uma criança dando um presente de Dia dos Pais. Nem foi ele que comprou. Foi o pai que deu para ele. Dá para si mesmo. Por isso que o Deus olha o coração e não aquilo que você dá. Ele quer o seu coração livre. Um coração que se nega. Um coração que suporta. Um coração obediente, que anda sobre a palavra e não sobre aquilo que você consegue ver. Amém? Queria convidar você agora para se colocar diante de Deus e ter a oportunidade de tomar a decisão hoje de ter uma vida transformada por Jesus Cristo. Você que quer se transformar num jardim, você não está conseguindo ver, mas Ele pode fazer isso hoje na sua vida, se você tomar essa decisão. Você que já tem muito tempo capinado aí, e tem achado o suficiente, não, eu não roubo, eu não mato, eu ganho o suficiente para me sustentar. Deixa eu te falar, Deus quer muito mais, Deus quer te dar muito mais, para que outras famílias sejam abençoadas na sua vida. Andar nessa terra com propósito. Não andar nessa terra para pagar conta, não. Não andar nessa terra para comprar um carro novo. Comprar um carro novo é incrível. Aliás, eu quero que você compre um carro novo e me dê carona, porque vai ser muito mais gostoso no teu carro novo. Quero que você tenha 2 carros, 3, para você poder dividir. Não é sobre isso, mas é andar com propósito. Pessoas que vão mudar esse mundo. Amém? Tua vida está sem graça? Experimenta seguir Jesus. É doido, é doideira. Jesus é bonitinho só do jeito que as pessoas pintam. Ele era doidão. Ele ia no lugar onde ninguém queria ir. Entrega tudo para Ele. Ele vai te levar para lugares muito doidos. Amém? E tudo que Ele quer é tudo. Simplesmente tudo. 99% ainda não é tudo. Entrega tudo. Mas entrega lembrando, nada é seu de verdade. Então entrega seu coração. Entrega seu coração. Amém? Você que deseja viver essa transformação, como um sinal do seu desejo, vem aqui até a frente. Simplesmente uma sinalização dessa decisão. Senhor Jesus, eu desejo viver essa vida que esse cara está falando aí. Eu não sei exatamente como é que é, mas eu desejo viver essa vida, porque a vida que eu tenho vivido, Deus, não é comparada a nada a essa glória aqui que o Senhor nos prometeu. E não existe oração que eu possa fazer por você que você mesmo não possa fazer na liberdade que Jesus te deu. Então fale com Ele. Faça você a sua entrega do jeito que você puder fazer, com ousadia. A palavra de Deus diz que nós podemos acessar com confiança a presença de Deus. Então, em nome de Jesus, ore. Diga suas palavras a Ele. Só você sabe aquilo que você precisa ainda renunciar. Só você sabe aquilo que você precisa deixar, aquilo que Ele precisa transformar. Jesus, quando orava por alguém, Ele dizia: o que você quer que eu te faça? E Ele te pergunta hoje: o que você quer que eu te faça? Não existe nada pequeno ou grande demais para Ele. Não existe nada demais, grande demais ou pequeno demais. Senhor Jesus, nós aceitamos o Seu chamado, o chamado para iluminar esse mundo, Pai. Imprime em nossos corações a identidade de quem nós realmente somos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo e podemos andar com confiança nessa terra de que alguém está cuidando de nós. E por isso, com ousadia, eu avanço pelo Seu reino, sem me preocupar com as coisas que as outras pessoas se preocupam.
Eu sei que o meu sustento vem de Ti, Deus. Eu sei que minha proteção vem de Ti, Deus. Eu sei que meu alimento vem de Ti. Eu sei que a razão da minha vida é o Senhor. Então eu ando com confiança sobre essa terra, Deus. Com confiança de que o Senhor vai cumprir o Teu propósito. O Senhor prometeu que vai cumprir toda boa obra em nossas vidas. Que nós possamos andar, Deus, como filhos de um rei. Mas de um reino que não é como o reino desse mundo. Enquanto o reino desse mundo não perdoa, nós perdoamos. Enquanto o reino desse mundo diz guerra, nós dizemos paz. Enquanto o reino desse mundo prega o consumo desenfreado, o consumo pelo consumo, nós somos generosos. Nós somos excelentes naquilo que fazemos e refletimos a glória de Deus. E temos um coração aberto para doar, Deus. Generosos com o nosso tempo, generoso com nossos bens, generoso com os dons que o Senhor derrama sobre nós. Nós não queremos reter nada, Deus. Nós não queremos reter a mensagem da graça. Ó graça, que de graça não foi, que teve um alto custo para que eu retesse isso dentro de mim, para que pessoas que estão precisando não tivessem acesso porque eu tenho vergonha. Então, em nome de Jesus, que esse lugar seja cheio de um espírito de valentia, de um espírito de ousadia, e que toda a covardia vá embora em nome de Jesus. Que quando eu olhar para alguma pessoa, eu vou orar por ela, porque eu simplesmente o amo. Mas o que eu vou dizer não importa, eu vou orar por ela porque eu amo, porque Deus me amou primeiro. E tudo que eu sei fazer agora é imitar esse meu Deus. E esse Deus a quem eu sirvo, e esse Pai, esse meu Pai, esse DNA que eu carrego agora só me permite fazer as boas obras de Deus. Sabemos que todo acesso nós já temos em Jesus. E tudo que o Senhor nos pediu para que suportássemos, que a nossa cruz era simplesmente sermos igreja. Sejam a minha igreja, sejam o meu corpo, sejam unidos, suportem-se uns aos outros por um tempo. E vai chegar um dia que não haverá mais noite, e só haverá a minha luz brilhando sobre vocês. E vocês serão plenos, e vocês serão perfeitos, e não haverá tristeza, e haverá alegria. E são com essas pessoas que estão do seu lado que você vai passar o resto da eternidade. Por isso suportem-se uns aos outros. Suportem-se, porque esse peso é muito pequeno, porque esse peso não foi feito para carregar sozinho, é para andar junto. Se existe uma herança, ela é nossa. Ela é nossa. Nosso Pai, nosso Pai. Amém, Senhor. Nós oramos com confiança, Deus, de que seremos como aqueles, Deus, do livro de Atos. Quem são esses que estão transtornando essa terra? Aqueles que têm aberto a boca dos mudos, a visão dos cegos, anunciado aos pobres o reino de Deus. Quem são esses? Que santificam o seu nome. Santificado seja o teu nome. Quem são esses que santificam o seu nome, a ponto das pessoas querem conhecer esse Deus? Somos nós, Deus. Faz de nós a resposta para esse mundo. Faz de nós, Deus, a resposta para a injustiça. Faz de nós, Deus, a resposta para a pobreza, para a miséria, para a dor, para a falta de esperança, Deus. Que nós sejamos essa resposta. Nos usa, Deus. Nos dá esse privilégio, Pai, de fazermos as coisas maiores, para que não sejamos seguidores de Jesus como no Instagram, como num perfil, dando like. Que legal que Jesus fez na história, deixa eu curtir. Não, eu vou ser participante. Eu não vou ver história acontecer, eu vou fazer parte dessa história. Eu vou fazer a história acontecer. Eu entendi que o Senhor tem expectativa sobre um filho. Todo pai tem expectativa de que um filho cresça, amadureça e se desenvolva. Enquanto ele é bebê, ele recebe alimento, isso é bom. Mas que nós possamos ir para um nível mais profundo, onde nós podemos olhar no olho do Pai, Ele pode nos confiar as riquezas do reino dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.